Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa live, mais uma live hoje, onde eu acredito que Deus irá falar conosco, falará aos nossos corações, falar sobre o tema dos 3 níveis de domínio. Muito importante a gente falar sobre isso, tá bom? Conto com vocês. Então nós vamos falar sobre os 3 níveis de domínio. Você que está entrando aí, ó, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos para cima. Nossa live hoje, 3 níveis de domínio, tá bom? 3 níveis de domínio. Espero que dê tudo ok aí na live. Tá bom? Pastor Paulo França, paz, mano. Paz, Paulo. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Pessoal que foi entrando. Seguinte, vamos falar sobre os 3 níveis de domínio. Os 3 níveis de domínio. Tá? Eu acho que vai ser uma live um pouquinho fora da caixa. Nós vamos falar algumas coisas fora da caixa comum, tá? Eu dei esse estudo, não acho que não tem muito tempo que eu dei esse estudo a um pessoal, falando a respeito dessa questão de domínio, falando a respeito dessa questão de a necessidade de nós entendermos os domínios que nós precisamos ter, como cristão, como pessoa. Então eu vou trazer mais dessa palavra aí para nós. Ó, o Pedrinho, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, Pedrinho, Deus abençoe, seja bem-vindo. Então, gente, é o seguinte, eu quero falar aqui pelo menos 4 coisas hoje. Apesar da gente falar dos 3 níveis de domínio, na verdade, falar pelo menos de 5 coisas hoje, tá bom? 5 coisas hoje. Então, a primeira parte onde que a gente quer falar, o que a gente quer conversar com vocês é o seguinte, entender que nós fomos criados para dominar. Segundo, a gente entender o domínio a partir da perspectiva do Novo Testamento, que vai nos ensinar o que é esse domínio, que é necessário, e os 3 níveis de domínio que se complementam. Então, fomos criados para dominar, criados para domínio, o domínio da perspectiva a partir do Novo Testamento e os 3 níveis de domínio necessário. Eu entendo de tudo aquilo que eu estudei da Bíblia, daquilo que eu estudei de livros, tanto da parte de desenvolvimento pessoal, de psicologia, de filosofia, de teologia, tudo que eu já estudei, eu entendo que esses 3 níveis, eles podem ser os níveis que façam com que a nossa vida, com que nós sejamos pessoas melhores, tá? Eu não vim hoje para entregar uma chave de sabedoria bíblica para você, como alguns pregam aí, que é a chave de sabedoria bíblica que vai fazer com que você mude a sua vida e você vai ter casa, vai ter carro. Não é isso que eu vim entregar para vocês. Eu creio que Deus possa fazer isso, mas não é isso que eu vim falar. O que eu vim falar conosco aqui, o que eu vim entregar para nós hoje aqui, é sobre como eu me tornar uma pessoa melhor a partir dos 3 níveis de domínio. A partir dos 3 níveis de domínio, como é que eu posso ser um pai melhor, um marido melhor, tá? um cristão melhor, um pastor melhor, um profissional melhor. Quando eu tenho os 3 níveis de domínio, eu me torno uma pessoa melhor, tá? Eu acredito que será de grande valia essa chave de sabedoria aí que a gente tem recebido. Amém? Chave de sabedoria bíblica. Eu já vou começar te pedindo o seguinte, a gente começar lendo a Bíblia e iniciar. Você vai fazer o seguinte, manda aí esse vídeo para alguém, manda esse videozinho para alguém. Acredito que vai edificar nossas vidas hoje. Nós vamos ser tocados por Deus, nós vamos ter coisas que Deus irá falar conosco. Manda esse videozinho para alguém aí, ó. Manda aí, ó, escreve aí, ó, chave de sabedoria bíblica para sua vida. Manda para alguém aí, pra gente já começar, tá bom? Então, só recapitulando aqui algumas pessoas que entraram. Pastor Paulo França, Deus abençoe. Pedrinho, Deus abençoe. Valéria, Deus abençoe. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, Valéria. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Bom, o que é que nós queremos falar, então?
Qual que é a nossa chave de sabedoria bíblica de hoje? Nossa chave de sabedoria bíblica de hoje é os 3 níveis de domínio. Para entender os 3 níveis de domínio, a primeira coisa que a gente precisa entender é a respeito dessa questão de domínio, de governo, tá? A palavra domínio, a palavra dominar, ela tem um significado de governo, tá? De poder ter o governo daquilo que foi nos dado. Presta bem atenção, presta bem atenção. Lá no Salmo de número 8, tá? Salmo 8, ok? E o verso é o verso 3, 4, 5 e o 6, tá bom? Salmo de número 8, verso 3, 4, 5 e o 6. Salmo de número 8, versos 3, 4, 5 e 6. Vai estar escrito assim, ó. Quando contemplo os teus céus, obra de todos os teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, o que é o homem para que te lembres? E o filho do homem que visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que... deixa eu ver aqui, essa versão diz assim: fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. Então, no Salmo de número 8, no versos 3, 4, 5, 6 e 7, vai ter um diálogo do salmista, e o diálogo do salmista aqui é fazendo algumas perguntas para Deus e aguardando algumas respostas do Senhor. Ele vai fazer algumas perguntas para Deus e vai aguardar algumas respostas do Senhor. E aí ele começa dizendo assim, quando eu vejo os teus céus, então quando eu contemplo os teus céus, e eu contemplo as tuas obras, que foi o Senhor quem fez com as tuas mãos, tá? A lua, as estrelas que o Senhor preparaste, eu comparo eles ao homem. Então quando eu olho a tudo aquilo que Deus fez, lua, céu, planeta, e comparo isso aos homens, o homem é tão pequeno, o homem é tão insignificante, é isso que o salmista está querendo demonstrar. Só que logo em seguida, ele fala assim, Senhor, porém, esse homem que o Senhor fez um pouco menor do que os anjos. E o Senhor colocou ele, encheu o homem de glória, e encheu o homem de poder. O Senhor fez um homem um pouco menor que os anjos, encheu esse homem de glória, deu-lhe os poder a esses homens, tá? E aí ele continua dizendo, que eu acho interessante aqui, é que deu domínio, tá ok? Deu domínio às obras das suas mãos. Então ele começou contemplando as obras de Deus, lua, céus, terra, que são coisas gigantes, enormes, e comparou o homem. E quando ele compara isso que Deus fez com a obra das suas mãos e compara o homem, ele fala, não, mas o homem é pequeno, o homem é reduzido, o homem é praticamente insignificante em comparação a isso. Porém, o Senhor Deus fez o homem menor do que os anjos, e deu-lhes o domínio dessas coisas que o Senhor fez. As coisas que eu acabei de comparar, que são grandes, as coisas que eu acabei de comparar, que são gigantescas, comparado ao homem, por menor que o homem seja, o Senhor, Deus, o Eterno, deu domínio ao homem sobre essas coisas. Então, um homem tem domínio. E aí a gente observa isso, porque o salmista está falando mais sobre isso, porque a gente observa isso lá em Gênesis, na criação, quando Deus está criando e formando um homem, lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26 até o 28, Deus cria o homem, forma o homem e fala assim, e tenha domínio sobre as aves do céu, domínio sobre os animais da terra e domínio sobre os peixes do mar. Então Deus dá domínio para essa imensidão do céu, Deus dá domínio para o homem sobre essa imensidão da terra, Deus dá domínio ao homem sobre essa imensidão do mar. O homem foi estabelecido com domínio. Deus deu um domínio para o homem sobre essas coisas gigantescas. Amém? Até aqui faz sentido? Eu preciso que vocês comentem aí para vocês entenderem que na criação,
no propósito e no projeto original que Deus criou o homem, Deus já deu domínio para o homem, inclusive sobre coisas maiores do que o próprio homem, como o céu, tá? Como a terra e como algumas outras coisas, a profundidade do mar e tudo mais. Eu vou dar só um exemplo para você me falar se você está entendendo. O homem ainda tem parte deste domínio, tá? Com o pecado, o homem vai, lógico, com o pecado o homem vai ter uma separação e um rompimento com Deus e também uma separação e um rompimento com o projeto original daquilo que ele foi criado. E aí, parte desse domínio é perdido. Parte desse domínio, por causa do pecado, é perdido. Mas o homem ainda tem essa inteligência, esse domínio que Deus deu. O homem voa. Mesmo sem ter asas, o homem voa. O homem teve a capacidade de criar um avião com seu intelecto e voar e dominar os céus. Tá? O homem cria satélites no céu, o homem criou avião. Tá? O homem, ele dominou a terra. Ele dominou a terra com parte da terra com agricultura. Ele dominou a parte da terra com dominando o maquinário, dominando as extrações daquilo que a terra poderia produzir. Para você ter um exemplo do que eu estou falando, combustível é extraído da terra. Um homem dominou. O homem dominou o mar, os peixes. O homem pesca. Quando o homem pesca, o homem tem parte desse domínio. Quando o homem pesca, a inteligência que Deus o criou está exercendo domínio sobre o mar. A gente sabe que existe barco, a gente sabe que existe submarino, a gente sabe que existe pesca, a gente sabe que existe perfurações subaquáticas. Então, parte desse domínio o homem ainda exerce. O homem ainda exerce parte do domínio no qual Deus entregou a ele. Mas eu quero voltar aqui para você entender que por causa do pecado, nós nos rompemos, nós nos desligamos, nós nos afastamos de Deus e com isso, parte desse domínio não está pleno. Então, nós precisamos agora entender o que foi que Jesus fez. O que é que Jesus fez para que a gente pudesse entender mais sobre esse domínio, tá? Por favor, escreve aí, por favor, fala comigo, dá um ok para ver se você está entendendo, tá? Enquanto você estiver escrevendo, tá fazendo sentido isso? Tá fazendo sentido? Enquanto isso eu vou lendo aqui o que vocês escreveram, tá? Leandro Hilário colocou aqui, assistindo direto da Austrália. Paz do Senhor, Leandro. Deus abençoe sua vida aí. Um abraço a todos os irmãos aí da Austrália, tá bom? Deus abençoe cada um dos irmãos aí. Tá? O pastor Jader, meu amigo, pastor Jader. A paz do Senhor, estou no trânsito, mas vou tentar acompanhar. Deus, acredito que eu colocar, Deus abençoe, pastor. Obrigado aí pela força, obrigado aí pelo o acompanhamento aí. O Senhor tem sido bênção para todos nós, viu, pastor? Deus abençoe. A Valéria colocou sim, tá? O pastor Paulo França colocou aqui, ó, assunto disruptivo, tá? Esse assunto disruptivo aqui que ele está falando é aquele assunto que é um assunto que rompe, é um assunto que não segue, né, não segue normalmente os processos que todo mundo fala, não segue normalmente a causa que todo mundo fala, tá bom? Mas nós vamos entrar nesse manto aí. Na verdade, Paulinho, eu começo com ele assim, mas daqui a pouco a gente entende mais fácil. Eu começo com ele assim, daqui a pouco a gente entende mais fácil, tá bom? O Lucas, Deus abençoe. Lucas, Deus abençoe. Então vamos lá, gente. É o seguinte, então, recapitulando rapidamente para mim seguir. O Eterno criou o homem, e quando criou o homem, o propósito original, o plano original do que Deus criou o homem é para que o homem tenha domínio. Domínio sobre o céu, domínio sobre a terra e domínio sobre o mar. Quando o homem peca, o homem tem um afastamento de Deus. O homem tem vou usar a palavra do Paulo França, pastor Paulo França, ele tem uma disrupção, ele tem um rompimento com Deus. Quando eu me rompo com Deus, eu perco parte dessa capacidade de domínio, tá? Dessa capacidade de domínio, porque Deus nos fez com o projeto original de domínio nele, tá? Nele.
em Cristo. Tanto é que aí eu coloco para vocês depois que o salmista vai dizer, o salmista vai contemplar as coisas, céu, terra, e vai falar que essas coisas são enormes, são grandes, são maravilhosas, e aí ele compara essas coisas grandes, enormes e maravilhosas que foram feitas por Deus, ele compara e fala assim, o que é o homem comparado a isso? E logo em seguida ele fala, o homem é feito pouco menor do que os anjos, mas o Senhor deu o coroastes, o Senhor coroou o homem, dando domínio sobre essas coisas que muitas vezes são maiores do que o homem. Para você ter então exemplos do que eu já falei, do domínio, é que o homem conseguiu parcialmente dominar o céu, dominar a terra, dominar a água, tá? Através de voos, máquinas, entendimento de agricultura, de plantação, de extração de combustível. O homem usou aquilo que Deus deu para ele de inteligência para dominar parcialmente isso. A questão é que Jesus vem. E quando Jesus vem, a causa do domínio que Jesus mais vai nos trazer é a respeito de nós mesmos. É a respeito de nós mesmos. O que mais a gente tem de impacto, e quando Jesus vem, ele vem para nos reconciliar com Cristo. Quando Jesus vem, ele vem para nos trazer vida nova em Cristo Jesus. Então, é por isso que nós constantemente falamos e lemos na Bíblia, escrito que nós somos uma nova criatura, tá? Nós somos uma nova criatura. Quando estamos em Cristo Jesus, somos novas criaturas, por aquilo que Cristo fez por nós. Pelo perdão e a remissão dos nossos pecados, pelo seu sacrifício na cruz, nós somos novas criaturas, nós somos alcançados pelo perdão real, o perdão de Jesus, o perdão que Deus nos concedeu. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, ele se fez pecado por nós e morreu numa cruz e ressuscitou. E aí a pergunta é, Jesus ressuscitou e agora eu tenho um domínio completo? E aqui entra algo interessante. Aqui entra algo extremamente necessário que a gente entenda. Porque se lá no Éden, o homem tinha capacidade de domínio sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar, no Novo Testamento ele não perde a capacidade de domínio, mas o alvo e o foco no qual agora está sendo tratado o domínio não é mais sobre as coisas externas, não é mais sobre as coisas de fora, não é mais sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar, mas agora é sobre as coisas de dentro. Agora, o domínio que se faz mais necessário do que o de antes, mais importante, inclusive, do que dominar coisas, é dominar a si mesmo. Por isso que lá em Gálatas 5, 22... até o 23 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pega isso. Agora, o alvo, o foco e o centro de domínio que precisamos entender, que precisa entrar na nossa cabeça, é que antes mesmo de dominar qualquer coisa externa, você pode dominar coisas externas, nós temos essa capacidade, mas o alvo e o foco, a partir de Cristo, que ele quer trazer para nós, é o quê? É que a gente tenha domínio interno. Domínio interno. Cuidado. Presta muita atenção, porque não adianta dominarmos externamente tudo, se internamente nós perdemos o domínio completo. E o fruto do Espírito, tá? Dentro daquela estruturação que tem o fruto do Espírito, uma das partes do fruto do Espírito, que é Deus morando em mim e frutificando na minha vida, fruto do Espírito é os frutos que eu produzo quando Deus está morando em mim. E o que é uma parte desse fruto? Chama domínio próprio, tá? Domínio próprio. Eu preciso muito que você escreve aí. Por favor, gente, escreve aí que domínio próprio, só para me saber se você está entendendo, se você está junto comigo. Escreve aí domínio próprio, tá bom? Vamos lá? Enquanto você vai escrevendo aí, escreve aí para me saber se você está me acompanhando, domínio próprio, porque agora que eu vou entrar, é agora que eu vou falar sobre essa questão dos 3 níveis de domínio
E aí a gente vai começar a entender. Escreve aí, domínio próprio. Estou na rua, já estou em casa, e aí entro novamente se ainda estiver rolando. Ô meu amigo, você é demais. Deus abençoe. Pastor Paulo França colocou a mãozinha anotando. Você é terrível, Paulo. Você é terrível. Isso aqui você conhece bem, moço. Lucas colocou: Esther, bem-vindo. Obrigado, amigo. Boa noite. E a Esther lá de São Paulo, mestre. Conterrâneo. Ô, Esther, paz do Senhor. Seja bem-vinda. Esther, moro em BH há 12 anos, mas sou de Guarulhos, São Paulo. Tá? Terra da garoa. Nossa terra aí. Deus abençoe, Esther. Vamos lá. Paulo França escreveu domínio próprio. A Esther escreveu domínio próprio. O Lucas escreveu domínio próprio. Helene Alves Silva, meu amor. Essa mulher aí, a mulher da minha vida. Helene Alves Silva. Domínio próprio. Obrigado, amor. Pastor Jader. Domínio próprio. Esther, pra cima, Lucas. Pastor já colocou uma carinha. Não, o senhor domina. O senhor domina. Sobre o domínio, o senhor domina. Então presta bem atenção. Gente, eu sempre preciso construir uma base. Eu sempre preciso construir uma base para que a gente possa elevar os níveis. Porque não adianta eu chegar aqui e soltar a chave de sabedoria para você de uma vez, a chave de sabedoria bíblica eu vou e jogo para você, sem que a gente tenha uma base no qual a gente vai construir aquilo que a gente está precisando. Essa base precisa ser sólida. É por isso que eu comecei lá de Gênesis, fui para os Salmos, passei por Jesus, vim para mostrar para você o que Paulo fala agora sobre domínio. O Novo Testamento também fala sobre o domínio. E aqui que está um negócio importante. Antes de dominar o externo, eu tenho que dominar o interno. E quando eu falo de domínio interno, eu falo de domínio próprio. Dominar a si mesmo. Domine a si mesmo. É a grande chave de sabedoria de hoje. Domínio próprio é a chave de um entendimento de vida cristã. É a chave de entendimento para eu ser um pai melhor, para eu ser um esposo melhor, para eu ser um pastor melhor, para eu ser um professor melhor, para eu ser um amigo melhor, para eu ter um convívio melhor, inclusive para eu ser um verdadeiro cristão. É preciso que a vida de Deus em mim, dentro de mim, ela venha trazer o fruto, as manifestações do fruto da vida de Deus em mim, precisa frutificar através de um domínio próprio. E como que é, falando então de domínio próprio, como que é que funciona esse negócio de domínio próprio? Existem 3 níveis. 3 níveis de domínio próprio que podem mudar a sua vida, e todos esses domínios estão na Bíblia. E aqui é onde eu quero fechar com vocês aqui algumas coisas, tá bom? Porque aí depois, gente, a gente pode fazer live só sobre cada aspecto do domínio, tá bom? Só sobre cada aspecto do domínio. Então preste bem atenção nisso aqui. Os 3, o domínio próprio, o domínio a si mesmo, ele vai entrar em 3 campos. É engraçado, porque hoje a gente vê muito coach. E eu não falo mal de coach, né? Eu fiz coach, eu entendo como é que funciona e tudo mais, eu não falo mal de coach. Mas a gente vê muito coach hoje falando sobre, inclusive o Paulo França já até soltou aí, né? Domínio próprio, inteligência emocional e espiritual. Hoje em dia, os coaches estão falando constantemente sobre isso. Só que a Bíblia já apontava isso muito antes. A Bíblia já falava sobre isso. Por um exemplo, para você entender o que seria inteligência emocional, tá? O que seria inteligência emocional? Reconhecer as minhas emoções e controlar as minhas emoções. Isso seria inteligência emocional. O que é isso? Domínio próprio. Domínio próprio. Tá? Eles já falam isso, a Bíblia já fala isso há milhares de anos. A Bíblia fala isso há milhares de anos. Isso não é uma novidade. O problema é que talvez a gente nunca atentou a isso. E aí eu quero falar sobre os 3 níveis de domínio. E eu vou falar de forma resumida, de forma para que a gente entenda que se eu tiver o domínio próprio, se eu souber ter domínio nesses 3 níveis, minha vida realmente muda, tá? Porque eu estou manifestando o eterno, o Deus que mora em mim, tá? Através do meu domínio próprio. Como? 3 níveis de domínio. Primeiro, domínio sobre os pensamentos. Primeiro, domínio sobre os pensamentos. Segundo, domínio sobre a sua palavra, sobre a sua boca, sobre o que se fala. Primeiro, domínio sobre o pensamento. Pegou o primeiro, domínio sobre o pensamento. Segundo, domínio sobre a sua boca, domínio sobre as suas palavras. Terceiro, domínio sobre as suas ações e atitudes.
Preste bem atenção, porque são literalmente 3 níveis. Quando eu domino os pensamentos, eu domino as minhas palavras, e quando eu domino a minha palavra, eu domino aquilo que eu faço. O domínio próprio passa por 3 níveis, que a Bíblia mostra claramente. Se você for, analisar essa parte do domínio, a gente pode, eu vou repetir isso aqui, gente. Hoje eu estou dando um panorama, falando no sentido maior e aberto. Porém, contudo, todavia, entretanto, as próximas lives a gente pode falar uma live sobre cada esfera do domínio, sobre cada ponto do domínio. Domine os seus pensamentos, que você domina as suas palavras. Domine as suas palavras, que você domina as suas ações. E aí, gente, isso aqui, vou abrir de novo, não é papo motivacional, isso aqui é Bíblia. Chave de sabedoria bíblica para você, tá bom? Eu vou ler o que vocês estão falando aqui e eu vou começar falando sobre o domínio dos pensamentos, tá bom? Vai mandando aí se você entendeu, vai mandando aí ok aí se você for entendeu. Nosso alinhamento aqui, a nossa senha, manda a chavinha. Se você entendeu, manda a chavinha. Manda a chavinha, se você entendeu, manda a chavinha aí. Glória a Deus. Bom, deixa eu colocar aqui, ó. A Valéria colocou domínio próprio. Obrigado, Valéria. Você está sempre conosco aí. Deus abençoe. Esté colocou realmente garoa. É verdade. Nossa terra, a terra da garoa. Domínio próprio, inteligência espiritual, inteligência emocional e espiritual. Ótimo, pastor. Paulo Francis, esse é um assunto bom. Tema para abordar. Ótimo, ótimo tema. Pastor Jordan, Deus abençoe, tá? Isso é uma referência para nós aí. Deus abençoe. Pastor Jordan, o Jordan, eu nunca lembro como é que fala corretamente, tá? É só falar com o professor. O Paulo França é humildade em pessoa. Ele domina aí, gente. Ele conhece tudo aí, ó. A Dri, minha aluna, pastora Adriana, paz. Esther, sim. Pastor Jordan, o Jordan, pensamentos, palavras e ações, perfeito. Ok, a chave seria um prisma. Podemos colocar como se fosse um prisma, sim, sem problema. Seria um prisma, sim, tá? Essa questão, principalmente solidificada e segmentada para que a gente tenha realmente a questão de ser congruente, tá? Na nossa vida, na nossa ação e tudo mais. Possivelmente sim, tá? Ó, vamos lá. Deixa eu soltar um negócio aqui com vocês. Primeira coisa, gente, Filipenses capítulo 4, verso 8. Deixa eu procurar aqui na versão aqui. Eu gosto da versão do NVI, que ela é fácil da gente ler. Filipenses capítulo 4 e no versículo de número 8, tá? Ela diz assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Existem algumas versões que vai dizer, nisto pensai. Presta bem atenção que a Bíblia está falando para nós, que se você for ler alguns versículos anteriores, em Filipenses capítulo 6, vai dizer pra gente não andar ansiosos com coisa alguma, tá? Para que a gente tenha o entendimento de Deus guardado no nosso coração. E aí no verso de número 8, Paulo vai chegar com os 2 pés falando assim, ó. Você quer controlar suas ações, quer controlar a sua vida? Tá, controla seu pensamento. Como? Finalmente, o que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, o que for puro, o que for amável, o que for boa fama, se tem alguma excelência nisso, se isso é digno de louvor, pensa nisso. O problema hoje é que nós temos constantemente deixado muita coisa influenciar nos nossos pensamentos. Nosso pensamento tem sido vazado, tem sido penetrado e corrompido por diversas coisas, sendo que a Bíblia fala constantemente sobre os padrões de pensamentos que nós devemos ter, sobre os padrões de pensamentos que nós precisamos, tá? Então é necessário tomar cuidado com o que você pensa. Presta atenção. A palavra cognição, tá? Ou que cognitivo vem de pensamento. E o ser humano é a única espécie que tem a capacidade de metacognição. O que é metacognição? O ser humano é a única espécie que tem a capacidade de pensar
sobre pensamentos. Ou seja, o ser humano é o único que tem a capacidade de pensar sobre o que se está falando, sobre aquilo que se está pensando, sobre ter um raciocínio. E se o ser humano é o único que tem essa capacidade vem de quem? Quando nos criou a sua imagem e semelhança. Essa capacidade vem de quem? Escreve aí. Escreve a chave, coloca a chave e escreve aí que eu quero ver se vocês sabem aí do que eu tô falando. Deus nos deu poder. Deus nos deu domínio. Qual é esse domínio? É domínio de metacognição, domínio sobre pensar e controlar e entender os nossos pensamentos, sobre a nossa cabeça. Faz muito sentido. Existe pelo menos 3 tipos de pensamentos na nossa cabeça. Existem pelo menos 3 tipos de pensamento na nossa cabeça que podem nos influenciar diretamente. Faz sentido? Os 3 pensamentos da nossa cabeça básico, tá? Mas eu não sei se eu vou aprofundar muito nisso hoje, não. A Helene colocou a chavinha, obrigado, amor. A Elaine, minha cunhada, Deus abençoe a Elaine, colocou a chavinha. Eu amo esse versículo, uau, esse versículo é incrível, esse versículo me ajudou muito. Para quem não sabe, eu já tive crise de ansiedade de parar em hospital, e esse versículo foi um versículo que me ajudou muito, tá? Esse tema é tão profundo que fica difícil resumir em uma só. Verdade, pastor Jader. Muita verdade, muita verdade. O tempo aqui é pouco, a gente deveria distribuir, e se realmente vocês quiserem, nossa live vai mudar, né? Nossa live não vai ser mais nas quintas nesse horário, nós vamos colocar a live para quarta-feira, um horário mais tarde, para que a gente possa falar mais sobre esses temas que estão sido tão importantes e tem tido tanta importância na vida das pessoas. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Perfeito. É bom, o pastor Paulo França colocou um negócio aqui que é importante. Antigamente, quando você falava sobre coração, as pessoas achavam que o coração era o centro dos pensamentos e das emoções do corpo. É por isso que muitas vezes na Bíblia vai falar sobre o que você sentir no seu coração. Na verdade, se a gente for falar fisiologicamente, o coração nada mais é do que um órgão que bombeia o sangue. Tá? Que bombeia o sangue. Só que o coração é um órgão que de tamanha importância que nós sentimos tanto, né? Quando acelera, quando diminui, qualquer alteração no coração faz influência no corpo, tá? Que eles achavam que os pensamentos e as emoções vinham do coração. Então, quando a Bíblia fala sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, ele está falando, guarde os seus pensamentos, guarde as suas emoções, porque deles procedem as saídas, as fontes da vida, tá? Isso faz muito sentido. Faz tanto sentido que aí, ó, ainda lá em Provérbios tem um texto que eu gosto muito, Provérbios 18, então vamos lá, Provérbios 18, e o versículo é o versículo de número 7. Provérbios 18. Não, perdão. Provérbios 23, gente. O 18 é o próximo que eu vou falar. Provérbios de número 23. E o verso 7 que diz assim: pois assim como o homem pensa, assim é. Provérbios 23, 7. Pois assim como o homem pensa, assim é. Assim como o homem pensa, assim é. Faz sentido isso? Por quê? Porque o que ele está falando é que o que controla e o que dirige a sua vida são seus pensamentos. O que controla e o que dirige a sua vida são seus pensamentos. E a Bíblia já nos mostrou sobre o que e qual é o padrão de nosso pensamento. Eu vou falar com vocês, eu não vou falar só sobre pensamento hoje, a gente pode ter uma live só sobre isso, mas eu quero que você entenda o seguinte, pensamento é tão importante que a Bíblia fala que nós precisamos ter a nossa mente renovada. A renovação da mente, ou seja, a tal da metanoia. Por quê? Porque nós não pensamos mais com molde, conforme ou com a forma que o mundo colocou. Mas agora nós pensamos conforme e com as orientações de Cristo. É por isso também que a Bíblia diz que nós precisamos ter em nós a mente de Cristo. A mente de Cristo. Então é isso a primeira parte de domínio. O primeiro nível de domínio, que é o nível central, é domine os seus pensamentos. Domine os seus pensamentos. Amém? Faz sentido? Glória a Deus por isso aí. Glória a Deus.
A Elaine entendeu, ela colocou a chavinha, colocou Deus. Foi Deus que nos deu o domínio, ou seja, foi Deus que nos deu o poder da metacognição, de pensar sobre aquilo que se está pensando. E eu falei que existem três pensamentos que podem influenciar a nossa vida, tá? E talvez eu fale isso aí depois. Eu também tive, era horrível, misericórdia, mas graças a Deus fui curado, glória a Deus. Valéria, que pena, quarta tem culto na EBPF, mas a gente vai fazer quarta à noite, tá? Então você pode pegar e sair do culto e entrar aqui e ainda pegar algumas chaves de sabedoria. Pastor Jordan, Deus abençoe. Bora fazer uma live nós três? Tu, Jordan e esse conservo sobre domínio. Ih, na mesa que vocês sentam eu só escuto. Vamos marcar? Vamos marcar, fazer um negócio bom aí? Vai ser top. Bom, e aí o que acontece? Segundo nível de domínio. Domine sobre os seus pensamentos. Segundo nível de domínio. Domine a sua boca. Domine a sua boca. Tome cuidado com as suas palavras, tá? Provérbios, agora sim, Provérbios 18, tá? Provérbios 18 e o verso de número 21. Olha só como é que está escrito. E essa é famosa, todo mundo já até conhece bem. Provérbios 18, no verso de número 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Faz sentido isso aqui, gente? Faz sentido isso aqui? Agora presta atenção. Tiago, tá? O xará, ele fala lá na carta que a língua é um instrumento mortal e que a boca tem que ser tomado muito cuidado, porque um cavalo é controlado, inclusive se freia e se direciona um cavalo através de sua boca. Tá? Para quem já andou de cavalo, entende o que eu estou falando. A boca do cavalo tanto é o freio, quanto é o que se direciona o cavalo, o que se dá direção a ele. A partir disso, eu quero que você raciocine. É isso que você precisa entender, qual nível de importância que a sua boca, as suas palavras, a sua língua tem. Tá? É tão importante isso que o Provérbios vai dizer que na língua tem poder de vida e de morte. Eu dou uma mentoria bíblica e na mentoria bíblica nós estamos estudando o Sermão da Montanha, versículo por versículo, trabalhando sobre isso. E para vocês terem uma ideia de quão é importante aquilo que se fala, de quão é importante isso, no Sermão da Montanha Jesus também vai falar sobre isso. Tá? Jesus vai inclusive falar que é possível matar, ou seja, cometer o homicídio, não só com a ação, não só com aquilo que a gente faz com as suas mãos, mas também possível com aquilo que a gente faz com a nossa palavra, tá? Mas isso aqui é um outro assunto. Eu quero que você preste muito atenção nisso. Na sua palavra, na sua boca, tem o poder de vida e tem o poder de morte. Tiago fala que a sua boca e as suas palavras, elas podem frear e conduzir a sua vida. Que a sua boca e a sua língua, elas podem dar vida ou elas podem tirar vida. Agora presta muita atenção, porque é que eu falei que o primeiro nível de domínio tem que ser domine os seus pensamentos. O primeiro nível de domínio tem que ser os pensamentos, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando eu domino os meus pensamentos, eu começo a preencher os meus pensamentos com aquelas orientações que Paulo vai nos dar, com tudo que há louvor, tudo que é digno, tudo que é excelente, tudo que é amável, tudo onde há honra, eu me encho disso, eu tenho controle sobre as minhas palavras, porque a minha boca vai falar daquilo que o meu coração está cheio. Se o meu pensamento, se a minha vida está cheia de impurezas, está cheia de corrupção, está cheia de propriedades ruins, a minha boca vai exalar coisas ruins, a minha boca vai exalar aquilo que eu tenho dentro de mim. Agora, se eu tenho coisa boa, eu vou falar coisa boa. Se eu estou cheio de morte, eu vou pronunciar morte. Mas se eu estou cheio de vida, eu vou pronunciar e vou entregar e vou dominar vida. Eu quero que vocês entendam muito claramente, então, isso. Primeiro nível, pensamento. Porque quando eu controlo o meu pensamento, eu controlo as minhas palavras, eu controlo a minha boca.
Então eu quero que vocês escrevam aí, faz sentido, coloca a chavinha e se faz sentido para você, se você tá entendendo, se você tá aqui conosco até esse momento, eu tô feliz hoje, viu, gente? Tô alegre com Jesus. Meu Deus do céu, acabou de entrar um homem aí que é referência. Pastor Tiago Olinto. Deus abençoe. Pastor Tiago Olinto, meu professor. Deus abençoe. Então, coloca aí a chavinha se faz sentido. Então, de novo. Gente, eu vou... Paulo Franja colocou a chavinha com fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Elaine colocou a chavinha. Glória a Deus. Gente, essas são as chaves de sabedoria bíblica. A Bíblia, ela nos orienta muito sobre a vida cristã. A vida cristã em si, nós temos padrões colocados na palavra de Deus, tá? Por exemplo, eu tô falando isso aqui, ó. Por exemplo, o pastor Tiago Olinto, que entrou aqui, ó, tá escrevendo aí, a graça e paz, meu nobre. Ele é psicólogo, atua na área, tá? E ele, mais do que ninguém, pode falar a respeito dessa questão de como os padrões de pensamentos influenciam na nossa vida, principalmente de acordo com aquilo que a gente fala, principalmente de acordo com aquilo que a gente externa. Os padrões de pensamento, então, eles vão influenciar diretamente aquilo que a gente fala, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então eu preciso ter o primeiro nível de domínio próprio, é o domínio de entender, de ter claramente a questão do meu pensamento. Esse pensamento provém de mim, esse pensamento realmente é um pensamento puro, é um pensamento contaminado. Qual é a proveniência desse pensamento aqui que está sendo alimentando o meu coração, a minha vida, a minha mente e assim por diante. A partir disso, a minha boca vai externar aquilo que eu tenho, aquilo que eu estou cheio, aquilo que eu possuo, eu vou externar através das minhas palavras. Então a minha palavra pode me frear, a minha palavra pode me controlar e me conduzir. Da minha boca pode sair vida ou pode sair morte. E da minha boca pode prover palavras de bênção e palavras de maldição. Eu acho que até aqui estamos tranquilos, estamos orientando, estamos caminhando, tá? Pelo jeito, tá todo mundo entendendo aqui, ó. A Elaine colocou a chavinha, Paulo Francisco colocou a chavinha, Pastor Jader colocou aqui, ó, faz todo sentido. Lucão colocou, tô aqui, glória a Deus, glória a Deus. Minha esposa colocou a chavinha. O prof. Valmir entrou. Melk, Melk. Oh, que alegria, meu irmão. Que alegria. Glória a Deus por isso. Tô feliz aqui de ter você aqui, viu, Melk? Te amo em Cristo Jesus, viu, Melk? Deus abençoe. Tamo junto, meu irmão. Glória a Deus por isso. E aí, o que acontece? O último nível de domínio. Então, pra gente caminhar, pra terminar. Então, eu entro com o domínio em Gênesis, que foi nos dado sobre o domínio externo. Domínio sobre coisas, céu, terra e mar. Eu entro sobre a contemplação de Davi sobre como um homem tão pequeno controla coisas grandes. Eu entro a respeito de que por causa do pecado tivemos um rompimento com Cristo, tá? Tivemos um rompimento com Deus por causa do pecado e com isso perdemos parcialmente o domínio. E aí Jesus veio para nos reconciliar, Jesus veio para nos trazer de volta a Deus. E aí, no Novo Testamento, a ênfase maior não é o domínio externo, não é o domínio sobre coisas, mas o domínio interno, o domínio sobre si mesmo. E Paulo vai escrever isso em Gálatas como a manifestação de Deus, um fruto de Deus em nós. Tá? O fruto do Espírito. O que é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. É Deus fazendo morada em nós. Como nós podemos saber que nós somos morada de Deus e que Deus reside em nós? Através do fruto. E qual é um dos fragmentos do fruto? Qual é um dos fragmentos do fruto? É o domínio próprio. Qual é a parte do domínio próprio? Domine os seus pensamentos. Quando você domina o pensamento, que é o primeiro nível, você domina as suas palavras. E quando você domina as suas palavras, você vai para o terceiro nível, que é o domine as suas ações. Domina o que você faz. Domina o que você faz. Olha só, sobre o domínio das ações, tem um texto na Bíblia que eu acho interessante, está lá em Colossenses, capítulo 3, no verso 8 até o 10, que diz assim: mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e das suas práticas, das suas ações,
e se revistam do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, a partir de agora, quando eu começo a ter domínio de pensamento, domínio de palavras, eu sou alguém que também tem domínio de ações. Eu não vou agir mais da mesma forma. Eu não vou ser mais da mesma forma. Eu não vou praticar aquilo que eu praticava, tá? Porque eu me despido do velho homem e agora eu vou do velho homem e das suas práticas e agora eu vou ser revestido do novo de Deus e com a mente renovada eu vou ser feito, eu vou caminhar para a imagem do meu Criador. 3 níveis de domínio. Domine seus pensamentos. Domine a sua boca, as suas palavras, e domine as suas ações. Quando você domina a sua palavra, você também domina a sua boca. E quando você domina a sua boca, você começa a dominar aquilo que você faz, as ações que você tem. Faz sentido isso aqui, gente? É os 3 níveis de domínio. Deus quer que o povo dele viva um novo tempo, um tempo de domínio, mas antes da gente querer sair dominando tudo de forma externa, eu preciso ter o maior domínio, que é o domínio interno. É o domínio a si mesmo. O domínio próprio, tá? A live de hoje era para mexer com vocês nesse sentido. Eu não vim aqui para entregar chave de carro. Eu não vim aqui para entregar chave de casa. Se você perguntar para mim se você crê que Deus possa fazer isso, até creio que Deus possa fazer. Eu creio num Deus que faz o impossível. Mas eu, particularmente, faço isso aqui para entregar chaves de sabedoria bíblica, para nós aplicarmos na nossa vida cristã, na vida cotidiana. E tudo isso que eu te falei, a gente pode começar a pensar e analisar de forma mais profunda, de forma mais coerente o possível, de uma forma mais congruente, na possibilidade de ter uma vida transformada. Talvez, irmãos, a gente possa não alcançar muita coisa, mas se eu quiser ter uma vida transformada, eu preciso entender os 3 níveis de domínio. Domínio dos pensamentos, domínio das palavras e o domínio das ações. Você pode escrever aí a chavinha? Domínio dos pensamentos, domínio das palavras e o domínio das ações. Domínio dos pensamentos, das palavras e das ações. Deixa eu ler o que vocês disseram aqui para a gente ir finalizando, tá? Melk que colocou aqui um amém, Deus abençoe. Pastor Valmir Santos, Deus abençoe. Pastor Paulo França colocou aqui o mistério da reconciliação. Aí é perfeito, né? Perfeito. Colocou a chavinha. Gracilene, a paz do Senhor, bom te ver aqui, Deus abençoe. O domínio próprio é a chave para uma vida abençoada. Perfeito, para uma vida abençoada. Eu gosto de entender, gente, que para eu ser alguém que era uma bênção, preciso ter domínio próprio, tá? Valéria escreveu, faz muito sentido. Glória a Deus. Deus abençoe, Valéria. Gente, vou dar um tempo aqui para vocês. Alguém quer falar alguma coisa, fazer uma sugestão, um comentário, trazer alguma chave aí, porque aí a gente caminha para finalizar a nossa live de hoje sobre os 3 níveis de domínio. E aí a nossa live está mudando de quinta-feira às 6h30 para as quarta-feiras às 21h, eu acho que é 21h30 ou 21h40. Nós vamos colocar aí, quarta-feira, 21h30, quarta-feira, 21h30 ou 21h40, 45 ali. Nossas lives não vão se estender muito. Nossa live não é para fazer live de horas aqui, é live de chave de sabedoria. Eu vou te entregar a chave para você usar. Falar para você que o maior segredo que eu tenho visto nesses anos como professor e nesse período que Deus tem me colocado como pastor e cuidando de pessoas é que a chave da mudança da sua vida é aquilo que você pratica. Não adianta você ir ao domingo na igreja, ouvir uma bela de uma mensagem, não adianta você vir aqui ouvir uma live dessa e você não praticar. Pratique. É por isso que o Tiago vai falar, não sede somente ouvintes, mas sede praticantes. Pega chaves, pega aquilo que você tem aprendido, aquilo que faz sentido para você, aquilo que o seu coração queimou e pratica isso, tá? Eu creio que Deus vai fazer e vai realizar grandes coisas no nosso meio nesse ano.
eu fiz uma aliança com Deus de entregar mais do que aquilo que eu tenho feito, tá? Tanto para os meus alunos, quanto para as ovelhas que Deus concedeu para mim cuidar, quanto para as pessoas que são meus amigos e companheiros que têm me ouvido. Eu fiz uma aliança de entregar mais coisas, de falar mais. Então, por isso que esse ano a gente vai falar muito. A gente vai entregar muita chave de sabedoria. Tem muita coisa boa de Deus para sua vida, tá? Gratuitamente, eu não tô te cobrando nada. Tô pedindo só para você vir comigo e vamos estudar a Bíblia junto. Vamos falar da Bíblia junto. Vamos viver o evangelho verdadeiramente, genuinamente junto, tá? Eu acredito muito nisso. Tá bom? Paz, professor Gracilene, você é benção demais. Você também é professora. Tem que virar a chave. Perfeito, Paulo. A gente tem que virar essa chave. Eu entrego a chave, você fica com ela. Você não vira a chave, não adianta, tá? A chave de conhecimento sobre Deus é melhor que qualquer outra chave. É melhor. Ó, eu vou voltar a dizer o seguinte. Eu disse isso lá na primeira live de sabedoria, de chave de sabedoria. Eu acredito muito que nós queremos na nossa vida portas. Todo mundo aqui quer uma porta. Todo mundo quer uma porta aqui, seja qual for. Uma porta de cura, uma porta de um bom relacionamento, uma porta de emprego, uma porta... Muita gente procura portas. Agora preste atenção nisso. Os segredos não estão nas portas, porque tem porta grande, porta pequena, porta de madeira, porta de aço, porta de ouro. Os segredos não estão nas portas, os segredos estão nas chaves, né? As portas podem ser grandes. O segredo está na chave que você usa. Tá? Se você usar a chave errada, a porta não se abre. Por isso que você precisa usar a chave certa. É por isso que eu falo que são chaves de sabedoria bíblica. Para o assunto de domínio, eu estou te entregando chave para você abrir essa porta do domínio. Estou te entregando a chave para isso. Faz sentido? E não é uma chave que eu acho. É uma chave de sabedoria da palavra. Tá bom? Ontem no trânsito, perdi meu domínio próprio, errei, mas aprendi que ter o domínio próprio é carregar paz consigo. Tô vigiando nisso. Boa, Leandro. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigado aí pelo seu comentário. Mais uma vez, o Leandro Hilário, manda um abraço pro pessoal da Austrália. E, meu amigo, vigia aí, viu? Vigia aí. Vigia aí, cuidado. Trânsito é terrível, né? Trânsito é terrível. Elaine colocou aqui. Elaine, Deus abençoe, Elaine. Obrigado, viu? Deus abençoe. Muito profunda essa live, falou muito comigo. Deus abençoe. Pastor Jader, nós estamos juntos, meu amigo. Tenho uma profunda admiração pelo senhor, pela sua pessoa. Deus abençoe. Muito, muitíssimo. Tá? O pastor Paulo França colocou aqui, tem gente pagando valores altos por esse tipo de mentoria. E aqui temos sido ofertados por sua vida. Eu, particularmente, volto a repetir, eu fiz uma aliança com Deus de entregar, fazer, no mundo do negócio eles chamam de over delivery, é de entregar além daquilo que nos é pedido. Eu tenho feito isso nas minhas aulas de teologia que eu tenho dado para os alunos, eu tenho feito isso nas mentorias, tá? Eu tenho feito isso na igreja, com as pessoas da igreja, as ovelhas que Deus tem me entregue, mas eu também tenho feito isso aqui com vocês. Eu quero entregar mais, tá? Amanhã ou depois, eu quero que alguém consiga olhar e saber realmente isso aqui que foi falado naquele dia, naquela live, realmente fez sentido, eu usei, mudou minha vida. E aí a pessoa vai cair na real e vai falar assim, olha o poder que a palavra de Deus tem. Não é eu, não sou eu. É o poder que a palavra de Deus tem, tá? Glória a Deus por isso. Pastor Paulo França, obrigado, viu, meu amigo, por sempre estar apoiando aí. Sei que o senhor também é repleto de afazeres e estamos juntos. Gente, se não tiver perguntas e se não tiver dúvidas, eu vou terminando e finalizando por aqui, tá? Nossas lives vão mudar, então, de quinta-feira. Nossas lives de quinta-feira vão mudar para quarta-feira. Então, a nossa live vai ser quarta-feira, às 9h45? 9h45, para dar tempo de todo mundo entrar, todo mundo vai estar em casa, vai poder vir, e aí a gente vai liberar mais chaves de sabedoria bíblica. Quarta-feira que vem, eu vou falar mais sobre essa questão do poder do pensamento, tá? Vamos falar mais sobre essa questão do poder do pensamento segundo a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre esse domínio dos pensamentos, o poder do pensamento, como que um pensamento pode direcionar a nossa vida. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Quem tiver na live de quarta-feira, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar um mapa da live. Teve há um tempo atrás, 2 lives atrás, 3 lives atrás, eu acho, eu entreguei um mapa da live. Então, tudo que eu falei, eu entreguei um mapinha da live. Então, você pode usar isso aqui para falar na sua célula, para fazer uma pregação, para dar um estudo, para replicar na live. Você
tem toda a liberdade, você fica à vontade, tá bom? Para fazer isso. E aí eu vou te entregar um mapinha para quem tiver na live da quarta-feira que vem, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que assistiram. Deixa eu dando um oi aqui, ó. Lucas, Deus abençoe. Valéria, Deus abençoe. Gracilene, Deus abençoe. Meu Deus do céu, pastor Leandro Sozzi. Meu Deus do céu, benção demais, pastor Leandro Sozzi. Deus abençoe por estar aqui conosco. Sou um admirador do senhor, já falei isso com o senhor. Eu tenho um profundo respeito e admiração pela sua vida, pela sua pessoa e seu ministério. Deus abençoe, tá? Deixa eu falar mais aqui, quem tá aqui conosco. Paulo França, Deus abençoe. O Rodrigo acabou de entrar, meu amigo Rodrigo. Quarta-feira nós vamos nos ver, tá bom? Quarta-feira nós vamos nos ver na live aqui. Aos demais irmãos, eu acho que aqui finalizou. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos seguir, tá? Chave de sabedoria bíblica. Creio que Deus vai fazer algo tremendamente através das nossas vidas nesse tempo. Esse é um ano de romper, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Um abraço, até quarta.